Tendo Jesus partido dali, aliás, o título, a gente já vai entender muita coisa. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Nazaré é a cidade onde ele tinha os seus familiares, tinha os seus parentes, tinha o pessoal, a galera da casa. E ele pega seus discípulos num sábado e foi lá pregar o evangelho para aquele pessoal. Acredito que clientes da carpintaria do Zé, o seu pai, a vizinha da dona Maria, sua mãe. E Jesus pega os discípulos e vai lá levar uma palavra. Quando ele chegou nessa terra, nesse lugar, nessa cidade, a Bíblia diz assim, ó: partindo Jesus dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se com ele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Se tem um lugar que o profeta não é honrado, que o servo de Deus, olhe bem aqui para mim, para você entender isso aqui, que o servo de Deus não é bem-vindo, que o seguidor de Cristo não é bem recebido, é entre os seus. Jesus já alertava sobre isso, já nos ensinava sobre isso. Eis que os piores e maiores inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, quando nós enfrentamos objeções, enfrentamos imposições, críticas, vindo daqueles que nós pensávamos que jamais iriam criticar a nossa fé, porque está nos fazendo bem. Desde o dia que nós colocamos os pés na igreja, desde o dia que você começou a mudar o seu comportamento, desde o dia que você decidiu entregar a vida para Jesus, desde o dia que você decidiu por se batizar nas águas, você pegou a Bíblia como o seu manual da vida. As primeiras críticas, elas começaram aonde? Lá dentro da sua casa, lá no seu quintal, lá no grupo da família. Cuidado que o fulano virou crente agora. Lá fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, e ele está doido para fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça também. Cuidado com a Eva, cuidado com Adão, cuidado com o João. Começa, parece que a gente vira marginal, parece que a gente virou bandido, né? O pessoal começa a tomar cuidado conosco, hein, carioca? O pessoal começa a se cuidar. Tá vindo ele aí. Cuidado, hein? Não deixa ele fazer a tua cabeça. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Glória a Deus por isso. Você pode falar o mesmo ou não? Glória a Deus por isso, porque Jesus falou. Jesus foi para a terra dele, para a terra onde estavam os familiares dele. Ele voltou lá a fazer uma visita para o pai e a mãe dele, as irmãs dele, os irmãos dele estavam vivendo naquele lugar. E ele chegou e ele começa a falar do amor, do reino de Deus. E eles se maravilhavam. Só que quando eles faziam uma comparação, mas olha quem ele era para o que ele é. Peraí, não está certo isso, não é coerente. Olha, ele era o filho do carpinteiro, o filho da Maria, irmão de fulano, fulano e fulano. E começavam a se escandalizar, não aceitando que através dele
um rio de águas viva estava jorrando. Glória a Deus. Era para ser o contrário, né? Mas não é. A gente não precisa entrar em detalhes aqui. Simplesmente era para ser o contrário, mas não é assim. E nós temos que encarar essa realidade. É assim até os dias de hoje. E nós temos que entender que o próprio Jesus foi rejeitado na sua casa, na sua terra, dentre os seus. E nem por isso ele ficou chorando pelos cantos. Nem por isso ele ficou murmurando. Nem por isso ele parou de pregar o evangelho. Aliás, pelo contrário, cada dia o desejo de falar da salvação aumentava mais e mais nele e nos seus seguidores. Diz ainda, versículo 4, versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora preste atenção no versículo 6, nessa frase, nessa palavra que eu quero que você guarde no teu coração: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Contudo não parou, contudo não esmureceu, contudo não desistiu. Quem está comigo? Contudo foi andando de aldeia em aldeia, percorrendo a circunvizinhança. Mas a Bíblia diz que Jesus se admirou da incredulidade daquele pessoal. A Bíblia não relata nenhuma vez que Jesus se admirou da natureza, por exemplo, das coisas maravilhosas, do mar da Galileia. Não relata que Jesus se admirava dos pássaros, que Jesus se admirava das coisas formosas e belas que o Pai havia feito. Mas uma coisa que causou admiração em Jesus, porque são duas vezes que a Bíblia cita que Jesus se admirou. Essa é a primeira. Ele se admirou do quê? Da incredulidade, da resistência daquele pessoal. Agora vamos pensar na casa de Jesus, na família de Jesus. Quem é ou onde é a casa de Jesus? A igreja. Vamos pensar na família de Jesus hoje. Os irmãos de Jesus, o povo da igreja. Sabe aonde Jesus tem encontrado resistência hoje? Sabe aonde Jesus tem se admirado de uma forma negativa hoje? Na igreja, naqueles que são os seus irmãos, os seus seguidores. Sabe aonde pessoas têm sido incrédulas hoje? Fala assim, na igreja, pastor. O povo que se dizia, que se denominava família de Jesus, irmãos de Jesus, casa de Jesus, era onde ele encontrava resistência. Foi aonde ele se admirou com a incredulidade. Era para ser os primeiros a crer. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, entendemos sim que é o nosso pai, que é a nossa mãe, que são os nossos irmãos, lá da nossa casa, onde nós fomos gerados. Sim, lá nós encontramos resistência. Mas aqui, Jesus encontra resistência por parte de alguns. Não vou falar muitos porque eu quero ser um pastor legal. Mas Jesus encontra resistência por parte de alguns. Daqueles que mesmo vendo, mesmo sabendo, mesmo sentindo que a presença dele está ali, que ele é o Senhor, vendo milagres, transformação de vida, a sua própria vida que já foi transformada, muitos começam a resistir. E aí eu volto, vem cá meu amor, naquela palavra que você deu domingo, que você trouxe domingo, tem um microfone aí? Domingo, a pastora pregou algo para os servos voluntários aqui do templo, quando nós estávamos num almoço ali. O pastor Daniel falou hoje sobre esse momento, que é no último domingo do mês,
que Deus tem falado forte. E você falava sobre isso, da resistência, quem nós resistimos e a quem nós nos sujeitamos. Vandinho, exatamente, porque a palavra de Deus, ela nos ensina assim: resistir ao diabo, sujeitai-vos, primeiro ele começa, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo. Aí a pessoa pode virar para mim e dizer assim: imagina, jamais eu vou me sujeitar ao diabo, eu não resisto a Deus. Mas a gente mostra isso com as nossas atitudes. Quando diante de um problema eu fico prostrado, eu fico triste, abatido, desanimado, eu digo assim: olha, hoje eu não vou na igreja porque eu estou com dor, hoje eu não vou na igreja porque eu estou com muitos problemas, hoje eu não vou na igreja porque eu estou com a cabeça cheia. Então, nesse momento, eu estou fazendo exatamente isso, resistindo a Deus e me sujeitando ao diabo. Quando eu me levanto e hoje eu estou com dor, mas eu vou buscar a Deus. Hoje eu estou cheio de problemas. Hoje veio uma avalanche de problemas. Meu telefone não para de receber ligações de cobranças. E é um problema atrás do outro. Mas eu vou largar tudo isso aqui e eu vou buscar a Deus. Resistir ao diabo. Eu resisti ao diabo e me sujeitei a Deus. É porque não é que o problema é o diabo que cria, o diabo que traz, só ele que faz isso. Muitas vezes nós temos ensinado isso aqui, porque Deus tem nos ensinado que tudo vem de Deus, até as lutas que nós enfrentamos. Amém? Ei, amém? Que é isso, pastor? Sim. Para de dar crédito a Satanás. Para de dizer que tudo que está ruim é porque Satanás está fazendo. Ele não faz nada se Deus não permitir. Mas ele usa as situações, já que ele não tem poder para tocar em mim, ele não tem, se Deus não permitir, ele não tem poder para tocar nas minhas finanças, se Deus não permitir, ele não tem poder para cruzar o meu caminho. Então, quando alguma situação ruim acontece, ele vai usar isso para causar incredulidade no meu coração, para que eu comece a me sujeitar àquilo, e me sujeitando àquilo, eu estou me sujeitando a ele, e comece a resistir a Deus. Deus não está me ouvindo, Deus não está me aceitando, só pode que eu estou fazendo alguma coisa errada, só pode que eu estou pagando por alguma coisa no passado. Tem gente que chega a um absurdo de pensar que fez alguma coisa em outras vidas, como se já tivesse outras vidas. Exatamente. Não, nós temos essa vida, para aproveitar dela. Diga glória a Deus. E já que eu fui convidada, então, é isso, porque quando eu dou crédito ao diabo, as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu deixo de dar crédito a Deus. Então, algumas coisas na nossa vida vão acontecer para que a gente aprenda, porque aprender não é fácil. Não é um estágio confortável. Lembra quando você estava lá na escola? Eu lembro que nas aulas de matemática, e hoje eu amo matemática, mas nas aulas de matemática eu olhava assim e falava assim: meu Deus, eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou conseguir entender essas coisas. E quando a gente estava lá na escola, a gente pensava isso. Quando éramos pequenininhos, pergunta para as crianças. Ela fala: como que eu vou aprender a escrever? São tantas letras, como que eu vou conseguir juntar tudo isso? Era tudo muito difícil, mas a gente passou dessa fase, nós conseguimos aprender. Hoje a gente olha quando estávamos lá na primeira série, no prezinho, e fala assim: puxa, era tão fácil. Mas pergunta para uma criança, ela precisou passar por aquele processo, precisou passar por aquelas dificuldades, aquelas coisas que no momento parecia assim tão monstruosas, mas é assim que Deus nos ensina. Vamos ter que passar por dificuldades, vamos ter que passar por problemas, para que a gente aprenda, para que amanhã eu consiga dizer: eu venci. Porque se eu não tiver luta, eu nunca vou dizer: eu venci. Exatamente. Imagina que sem graça que seria a nossa vida se não fossem as lutas. Hoje nós temos uma formação, aprendemos com a fé, lutando, às vezes nos sentindo sozinhos e desamparados, sim ou sim,
Às vezes você olhava para o seu derredor, você não via ninguém com condições para te ajudar, e você falava: estou perdido, meu Deus, acabou, desmoronou o mundo na minha cabeça, saiu o chão dos meus pés. Sabe aquela velha história da gente fazer uma tempestade num copo d'água? Pois é, a incredulidade faz isso. E Jesus se admirou negativamente daquele povo. Ele saiu, acredito, daquele lugar, naquele dia, entristecido, admirado, mas negativamente com a resistência daquelas pessoas, por não aceitarem, por não receberem Ele, não se sujeitar à palavra dEle, porque o maior pecado, se é que tem tamanho de pecado, mas um dos pecados mais terríveis que existe, é a incredulidade de um povo. Porque é na incredulidade de um povo, desde o passado, que Satanás construiu os seus altares. Ei, escreve isso, anota aí. É na incredulidade de um povo que Satanás constrói os seus altares para ser adorado, para ser seguido, para ser exaltado. Na Babilônia, a incredulidade, o povo de Israel, o povo de Deus, uma vez entrando lá no Egito, o conforto, a vida boa, o emprego garantido, porque eles saíram de Canaã, do lugar onde Deus falava com eles. Por um tempo Deus permitiu que eles fossem ao Egito, para contemplar a promessa se cumprindo através de José. Deus pode até levar você a alguns lugares, para que você veja a promessa dele se cumprindo, mas o propósito dele é que você retorne, que você faça o caminho de volta para o lugar aonde ele tem falado com você. O povo saiu de Canaã, foi até o Egito, contemplou a promessa se cumprindo através de José. José era o governador, e eles começaram a ter conforto, emprego garantido, comida no prato, dinheiro na conta, internet paga, podia acessar o Zap Zap a hora que quisesse, estava tudo dando certo. Então eles se esqueceram de fazer o caminho de volta para o lugar onde Deus falava com eles. E um povo, quando Deus não fala mais, não é que Deus não fala, um povo quando não ouve mais a Deus, começa a tomar decisões pelo seu próprio coração, começa a fazer coisas segundo o seu interesse, e aí aquele conforto começa a fazer a pessoa relaxar, e aí vem a incredulidade, aí vem a resistência. Por isso que o povo começou a se perder. Por isso Deus teve que levantar um libertador chamado Moisés, 430 anos depois. Aquele povo ficou 430 anos com o coração duro, resistindo a Deus e se sujeitando aos ídolos de pau, de pedra, a ponto de chegarem para Moisés e impor para Moisés o seguinte, quando eles estavam no deserto, saindo da escravidão: deixa a gente voltar para o Egito, porque pelo menos no Egito a gente tinha um prato de comida para comer, mas eram escravos. Quando a pessoa perde a visão das coisas de Deus, quando ela começa a resistir à palavra de Deus, quando ela se torna incrédula diante das coisas que ela está vendo, ela começa a desejar voltar para o mundo. Já que está dando tudo errado mesmo, né? Já que não está acontecendo como eu quero, estar aqui ou não estar é a mesma coisa. Só que não, né, meu amor? É melhor ser escravo e garantir um pouquinho de comida, né? Era o pensamento deles. Do que ir para uma terra prometida, onde eu teria que lutar por isso. Muitos têm deixado de conquistar o que Deus tem prometido, porque sabem que precisam enfrentar os gigantes. Quando Moisés mandou o povo espiar a terra prometida, Canaã, Moisés ficou aqui no deserto, aqui com as pessoas, e pegou 12 homens e falou: vão lá e dá uma espiada na terra. Deus já havia prometido Canaã, era o lugar onde Deus se comunicava com o homem. Eles foram e viram gigantes lá morando, mas não era para a terra estar vazia. Como é que Deus me dá uma coisa que está ocupada? Ei, a tua oração não deve ser por uma resposta num pacote fechado. Deus não vai responder a tua oração com algo que você está pedindo. Olhe bem para mim. Deus vai responder a tua oração dizendo como você vai proceder para conquistar esse algo que você está pedindo.
Você entendeu ou não? Quem entendeu? Então diga assim: a resposta de Deus não é aquilo que eu estou pedindo, mas o caminho que eu devo seguir para conquistar o que eu estou pedindo. É simples. Volta esses 12 homens lá de Canaã com relatório para Moisés. 10 escreveram: a terra é boa, mana leite e mel, o fruto é top das galáxias. Estava escrito no relatório: o fruto é top das galáxias, é perfeito, mas tem gigante morando na terra, e aos olhos desse gigante nós somos como gafanhotos, eles podem nos devorar a hora que eles quiserem. Relatório dos 10. Sempre tem um empecilho. Diga assim: está repreendido isso em nome de Jesus. A gente tem um problema de sempre criar mais um problema, né? Sempre criar mais uma dificuldade. E aí vem 2, chamado Josué e Caleb, fizeram um relatório. Só que eles começam assim, ó: na terra tem habitantes. A diferença do relatório. Os outros começam assim, ó: a terra é boa, mana leite e mel, o fruto dela é topzera, mas os gigantes lá são indestrutíveis, não tem como. Se a gente entrar lá, eles devoram a gente. Josué e Caleb começam o relatório assim: tem gigante na terra, os filhos de Anak moram lá, porém a terra é frutífera, como o Senhor prometeu, assim é Canaã. E se o Senhor, eles terminam o relatório dizendo: e se o Senhor se agradar de nós, tão somente subiremos e possuamos a terra. E aqueles homens que estão lá, nós podemos vencê-los, assim como nós devoramos um pedaço de pão. Eram os mesmos homens, era o mesmo lugar, as mesmas dificuldades, mas a forma de ver a situação era diferente. Quando eu não sou incrédulo, quando eu venço a incredulidade, quando eu deixo de agir pelo que os meus olhos estão vendo, eu passo a crer no impossível. Ei, eu só posso crer no impossível quando eu deixo de agir por aquilo que os meus olhos estão vendo. Talvez você venha agindo por aquilo que os teus olhos veem. O governo do Brasil, a economia brasileira, o mercado de trabalho todo atrapalhado, os preços um absurdo, tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas eu não vou viver por aquilo que eu estou vendo. Eu vou viver por aquilo que eu creio, pela promessa do meu Deus. Ele disse: no mundo você vai ter aflição, mas não tenha medo, não se apavore, eu estou contigo. Não te deixarei, não está escrito? Nem te desampararei todos os dias da sua vida. Eu tenho que fazer uma escolha: ou eu me sujeito a essa palavra, ou eu rejeito essa palavra. E quando eu me sujeito a essa palavra, as promessas dele virão e me alcançarão. Diga glória a Deus. Quando você se sujeita à palavra dele, à promessa dele, ao que você ouve aqui na igreja, o alimento que você recebe, as coisas começam a acontecer naturalmente. Não precisa mais você ir atrás de bênção. Não precisa você vir na igreja pedir bênçãos. Não precisa a gente tirar tempo na reunião, tempo do culto, para ficar orando por causas que nós temos a serem resolvidas. Como eu comecei o culto, eu quero dizer para você que basta você tirar um tempo de adoração. O verdadeiro adorador, ele confia no que ele não vê. Se eu adoro quem eu não vejo, confiar nele, não tem problema nenhum. Se eu estou adorando quem eu não estou vendo, eu estou exaltando quem eu não estou vendo, então crer nele, confiar nele, eu não vou ter nenhum problema. O povo começou a resistir. Jesus sai dali admirado. Agora, tem uma outra situação em Lucas 7, que também Jesus ficou admirado. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque ele quer se admirar de mim e de você. Se positivo ou negativamente, nós aqui vamos determinar. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
enviou alguns anciãos dos judeus pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faça isso. Vamos lá, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que venha e entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda apenas uma palavra e o meu filho será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Quando eu digo a esse vai, ele vai. Quando eu digo para esse ele vem. E o meu servo faz isso e ele faz. Esse homem, para você entender, esse centurião, ele era um general, um comandante de um exército. O filho dele estava doente, ele não pertencia ao povo, ele não frequentava a casa de Jesus, ele não era da família de Jesus, ele nunca antes esteve com Jesus, ele não conhecia Jesus, mas ele ouvia falar de Jesus. Então, quando o filho dele adoece, ele pega uns amigos e diz para os amigos: vão lá e falem para ele então do meu problema, contem para ele. E os amigos vão, faz o relatório: olha, só tem um amigo nosso, ele que edificou a sinagoga para nós, é um homem de bem, e o filho dele está doente para morrer. Jesus sai, vai até próximo à casa. Esse homem, quando soube que Jesus estava indo à casa dele, ele vem encontrar-se com Jesus, e no caminho, ele diz assim: não, Senhor, eu nem sou digno que vá até a minha casa, eu entendo de autoridade, eu entendo de ordem, eu sou homem que tenho liderados lá no meu exército, e quando eu dou uma ordem para um, faz isso, ele faz, para o outro faz aquilo, ele faz. E eu creio que se o Senhor mandar o teu exército espiritual, se o Senhor mandar uma palavra tua, lá onde está o meu filho, ele vai ser curado. Aí a Bíblia diz assim: ouvidas estas palavras, o que está escrito aqui? Admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, se lembrando daquele pessoal na casa dele, se lembrando dos seus irmãos, se lembrando do seu povo, quando ele esteve em Nazaré, admirado, ele disse assim: olha, nem mesmo em Israel eu achei fé como essa. Por que ele se admira agora? Porque alguém que não esteve com ele antes, porque alguém que não tinha visto muita coisa que ele fez, mas entendia do poder de uma palavra empenhada, sabia que a palavra, o poder de uma palavra empenhada pode mudar a história não de uma pessoa, mas de uma nação. E agora Jesus se admira positivamente de alguém onde ele nem esperava encontrar sequer um pouquinho de fé. A primeira vez que Jesus se admira é porque aonde ele esperava encontrar fé, ele encontrou incredulidade, ele encontrou resistência. A segunda vez que ele se admira é porque onde ele esperava encontrar resistência, ele encontrou fé, ele encontrou obediência. A pergunta que eu quero fazer, eu quero te desafiar nessa semana, você ficar incomodado essa semana pensando nisso. Jesus tem se admirado comigo, negativa ou positivamente? Diante das circunstâncias, eu causo admiração, porque, pessoal, ninguém nunca ouviu tanto como nós temos ouvido nos dias de hoje sobre a palavra de Deus. Nunca ninguém teve tanto acesso aos secretos, aos mistérios de Deus, como nós temos tido nos dias de hoje.
Hoje ouvir a voz de Deus, saber dos feitos dele, se tornou simples e qualquer um tem acesso. Mas também não houve um tempo onde se encontrasse tanta incredulidade como nos dias de hoje. Parece que quanto mais sinais, parece que quanto mais milagres, quanto mais provas que Deus é real, menos as pessoas conseguem crer nele. Quem está entendendo? Essa resistência. Por que ainda não se tomou uma decisão de mudar o que tem que ser mudado? De abandonar o que tem que ser abandonado, de largar o que tem que ser largado, de soltar o que é necessário que seja solto, abrir mão, por causa da incredulidade. Crer é o oposto, claro, de não crer. O incrédulo e o crente. E Jesus se admirou com o incrédulo e o crente, só que o crente estava fora da igreja. E o incrédulo estava onde? Mais dentro dela do que todos. E essa incredulidade ele tem encontrado, pessoal, quando nós sabemos o que tem que fazer e não fazemos. O tempo vai passando, a gente vai se deixando se envolver pelas coisas desse mundo, pela exigência, sabe? Esse desespero por ter as coisas, por conquistar as coisas. E aí nenhuma coisa e nem outra eu deixo de cultuar ao meu Senhor, de adorar e buscar a Ele, para buscar as coisas materiais, onde eu priorizo as coisas desse mundo. E quando eu percebo, nada adiantou, porque lá no final do ano, lá no final do mês, lá no final do dia, quando Deus vem me procurar, Ele não me acha no lugar aonde Ele quer que eu esteja. A Bíblia diz que quando Deus ia encontrar Adão, na viração do dia, Deus queria conversar com Adão. Deus queria se relacionar com Adão. Ele procurava Adão na viração do dia, para saber de Adão, como foi seu dia, Adão? O que aconteceu hoje, Adão? Tua mulher brigou muito com você, Adão? Tua mulher andou direitinho, Adão? Adão, estou preocupado com você. Acho que eu arrumei um problema para você, arrumei uma esposa para você, Adão. E Deus ia e conversava, e Adão tinha aquele tempo. Eu fico imaginando Deus e Adão na viração do dia, todos os dias, no pôr do sol, andando no jardim. Deus e Adão, um relacionamento de igual para igual. Adão punha os seus desejos diante do Senhor, as dificuldades que ele havia encontrado. Deus ouvia o homem, Deus buscava o homem. Deus buscava o homem todos os dias. Mas teve um dia que na viração do dia, Deus veio, Deus buscou o homem, Deus chamou Adão. Adão, cadê você, Adão? Só que nesse dia aconteceu todo aquele episódio em que antes do homem se encontrar com Deus, ele se encontrou com a serpente. Estava caçando coisa, estava procurando coisa, encontrou com a serpente que induziu a Eva, que induziu Adão, que desobedeceu a palavra. E depois desse episódio, quando Deus procurou Adão, Deus não encontrou mais Adão. O pecado tinha feito Adão se esconder de Deus. Você ouviu isso? Você ouviu ou não? O pecado fez Adão se esconder de Deus. E dali em diante, quando que era Deus quem procurava o homem, Deus quem buscava o homem, agora é necessário que o homem busque. Por isso veio o último Adão, Jesus, para resgatar o que foi perdido. Por isso que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Glória a Deus. E depois de Jesus,
Deus continua buscando o homem outra vez. Mas eu não quero que Deus me procure mais, eu não quero que Deus me busque mais. Eu quero andar com Ele sem que seja necessário eu buscá-lo, e sem que seja necessário Ele me buscar. Porque quando eu estou andando com alguém, eu estou com essa pessoa, então eu não preciso buscá-la e nem ela buscar a mim. Esse tipo de relacionamento que através de Jesus nós conseguimos. Quando Ele disse: eu e o Pai somos um, e importa-vos que vocês também sejam um com os seus irmãos, e seja um com o meu Pai. Quando você se entrega, quando você se rende, quando você busca com sinceridade, e uma entrega perfeita e verdadeira, torna você um com o Pai. E aí você não vai ter um tempo de comunhão com Deus, você vai andar com Deus. Noé andava com Deus, diga amém. Esse andar com Deus não é ter um tempo de louvor, não é ter um tempo, eu vou tirar um tempo de adoração, de comunhão. Não precisa nem tirar um tempo de adoração, de comunhão. Quando nós andamos em adoração, quando nós andamos em comunhão com Deus. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Quando você anda com Ele, você vai estar trabalhando, você vai estar cuidando das suas coisas, sim, mas em espírito e em verdade, adorando ao Senhor dos Senhores. Sem que haja necessário, sem que haja necessidade, ou que seja necessário, você parar tudo para você sentir a presença de Deus. Quando você anda em santidade de vida, se sujeitando a Deus e resistindo às investidas do mal, você o tempo todo vai estar no santo do santo. Você vai habitar nesse lugar, vai ser a sua morada, esse lugar. E aí chegar na igreja, não precisa de um louvor bonito para você sentir a presença de Deus. Não precisa de um fundo musical para você sentir-se melhor, porque você já está na presença dEle. O levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te amo, se torna uma coisa natural. E isso, essa essência vai transbordando em você. Você se enche para você, mas para que alcance outras pessoas não basta se encher, tem que transbordar. Então você se enche até transbordar. Quando você começa a transbordar, aqueles que estão ao seu derredor começam a ser alcançados também. Aí os seus que te rejeitavam, aí os seus que te criticavam, aí os seus que te perseguiam, mesmo ainda não concordando muito, não vão poder contrariar que Deus é na sua vida. Eles vão ver na sua vida um antes e um depois. Glória a Deus. Por isso, aonde Jesus encontrou incredulidade, Ele esperava encontrar fé. Por isso se admirou. Não é que você duvida de mim? Com tudo que eu tenho feito, com tudo que eu tenho falado. Por que Ele se admirou com o centurião? Onde ele esperava encontrar resistência, ele encontrou fé. Sujeito que nunca tinha estado com ele antes. Basta uma palavra para minha vida mudar. Glória a Deus, igreja. Aplauda o nome do Senhor Jesus por essa palavra.